Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Domingo, 13 de abril, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Estamos percorrendo o nosso itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos na parte do prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e dentro do prólogo estamos situados na seção que fala sobre os benefícios da sabedoria. Muito oportuno que nesta data especial, neste dia em que nós estamos celebrando o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, ou seja, estamos a celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele que voluntariamente segue para ser crucificado, para dar sua vida por nós, e ao mesmo tempo também já celebramos essa entrega, esta doação total de si para o nosso resgate, para a nossa salvação. É muito salutar que nós meditemos sobre os benefícios da sabedoria, porque os mistérios da vida de Cristo querem também nos conceder sabedoria, quer fazer de nós íntimos de Deus. E hoje nós meditaremos Provérbios capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E ele reserva a salvação para os justos. É um escudo para os que andam na integridade. Meus amados irmãos e irmãs, olha o que a providência divina reservou para nós. Ele reserva a sua salvação para os justos. Mas quem é justo diante de Deus? Pergunta o salmista. Pois bem, nós precisamos entender primeiramente este significado, o significado desta palavra justo nas Sagradas Escrituras. É uma das palavras que tem um significado bem amplo e que, inclusive, nós temos ênfases diferentes, não opostas, mas sim complementares, entre as concepções do Antigo e do Novo Testamento. E nós vamos perceber, inclusive, que alguns escritos do Novo Testamento repetem a concepção de justiça e de justo que está presente no Antigo Testamento. O que é o justo? O que o livro dos Provérbios, dentro do contexto do Antigo Testamento, entende por justo? Para que nós possamos compreender por que Deus concede a sua salvação aos justos. Como eu dizia, o Salmo já nos questiona, mas quem é justo diante de Deus? Quando o Salmo faz esse questionamento, ele está nos indicando que nós mesmos não possuímos a justiça. A justiça não nasce em nós, a justiça não brota de nós. Longe disso, a justiça vem de Deus. E é Deus que nos a concede para que nós possamos, deste modo, fazer aquilo que é do seu agrado. No Antigo Testamento, o justo é compreendido como o homem que cumpre a lei de Deus, como o homem que busca fazer a vontade do Senhor. É exatamente isso. O que a palavra hebraica tzadik quer indicar é exatamente aquele que vive segundo a vontade de Deus. Quer indicar que é uma pessoa íntegra, reta, fiel à aliança. Uma pessoa que pratica a justiça nos relacionamentos humanos. É isso que a palavra de tzadik quer indicar. Pessoa que vive segundo a vontade de Deus. O justo, portanto, é aquele que busca conhecer a lei do Senhor, que traz consigo a lei do Senhor,
E que, como diz um salmo, a medita dia e noite sem cessar. É esse. Isso não significa dizer que este homem está isento de pecados. E é neste sentido que o salmista questiona quem é justo diante de Deus. Se nós compreendermos justo como aquele que não peca, ninguém é justo. Mas se nós compreendermos que o justo é aquele que, mesmo pecando, reconhece os seus erros, não se compraz nos seus erros, não se compraz no seu pecado, mas ao contrário, tenta vencê-lo. E tenta vencê-lo de que modo? Busca vencê-lo de que modo? Cumprindo a lei do Senhor, deleitando-se na lei de Deus, identificando-se com os preceitos do Senhor, com os mandamentos de Deus, tendo como alimento fazer a vontade de Deus. Daí nós entendemos porque que Deus reserva a sua salvação para os justos. Porque no final das contas, Deus só salva quem quer ser salvo e quem se deixa ser salvo. São a estes que Deus salva. É óbvio que a obra que Deus realiza tem como objetivo salvar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer salvar uns e condenar outros. Longe de Deus o desejo da condenação, ou até mesmo a execução da condenação. Quando o homem é condenado, é ele que alcança esta condenação. Mas quando o homem é salvo, ele o fez não sozinho, antes ele contou com a graça divina. E Deus concede a sua graça aos que a querem, aos que a desejam, aos que a pedem. O justo, portanto, é aquele que busca viver na fidelidade à aliança com Deus. A aliança do Senhor, a comunhão que Deus faz com o ser humano, esta relação onde Deus manifesta o seu desejo, a sua vontade. Onde Deus se abre plenamente, abre o seu coração para o ser humano. Onde Deus revela o que há de mais íntimo nele e faz do homem partícipe da sua vida, da sua amizade. Faz do homem seu amigo. Portanto, Deus reserva a salvação para os justos. E é um escudo para os que andam na integridade. De qual integridade se está falando aqui? Da integridade moral? Também, mas não unicamente. É insuficiente achar que se trata da integridade moral. Também. Mas se refere aqui à integridade de todo o ser. Cada fibra do meu ser é para Deus. Meu corpo, minha alma, minha mente, meus desejos, meu coração, minhas emoções, minha liberdade, minha inteligência, minha vontade. O meu ser integralmente pertence a Deus, é entregue a Deus. Portanto, Deus é um escudo para aqueles que, portanto, se o homem pertence a Deus na sua integridade, isso significa dizer que o homem não põe a sua confiança e a sua segurança em si mesmo, mas em Deus. Então, Deus é um escudo, é segurança para aqueles que fazem dele a segurança da sua vida. Isto tudo se encontra dentro do contexto do homem que está em busca da sabedoria e que chegou à verdade de que é Deus que concede a sabedoria. O homem que busca a sabedoria, ele não busca somente a sabedoria, mas tudo aquilo que vem unido com a sabedoria. Ele busca a justiça, ele busca a integridade, ele busca o entendimento, ele busca o conselho, ele busca o conhecimento. O homem que busca a sabedoria busca ser todo de Deus. Ele reserva a sua salvação para os justos. Os justos não são aqueles que se veem melhores do que os outros homens, mas são aqueles que se reconhecem na dependência de Deus. E que sabem que sem Ele nada são, nada podem fazer. Pois bem, o que este versículo, meus amados irmãos e irmãs, tem a ver com o que nós celebramos no dia de hoje, o domingo de Ramos, da Paixão do Senhor.
O que este versículo tem a ver é que a paixão do Senhor, a sua entrega total na cruz, a entrega da sua vida, do seu sangue, do seu ser, da sua carne, foi exatamente para nos tornar justos diante de Deus. Ou seja, agradáveis a Deus. É neste sentido que São Paulo, portanto, nos fala de justiça divina. Paulo entende como justo o homem que, no sangue de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, pela adesão a Cristo Jesus, se tornou agradável ao Pai. Ele está unido de tal modo a Cristo que agora o Pai enxerga nele o seu Filho amado, o seu Filho Jesus. O Pai vê Cristo neste homem. O homem que encontrou a justiça divina, portanto, na concepção de São Paulo, é o homem que foi justificado em Cristo Jesus. A este propósito, eu quero ler um trecho de uma homilia do cardeal Raniero Cantalamessa a respeito do Domingo de Ramos. Cantalamessa diz assim para nós: o mistério que se quer proclamar é este. Jesus se entregou voluntariamente à sua paixão. Não se sentiu esmagado por forças maiores do que ele. Ninguém tira de mim a vida, mas eu a dou de mim mesmo. Foi ele que, perscrutando a vontade do Pai, compreendeu que havia chegado a hora e a acolheu com a obediência livre do Filho e com infinito amor para os homens. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Jesus, portanto, não só realiza a justiça, nos resgata, nos torna agradáveis a Deus, mas deixa também para nós, na sua paixão, um modelo de justiça. É exatamente isso que o cardeal Cantalamessa quer dizer nestas linhas, nestas palavras. Jesus se entregou voluntariamente à sua paixão. Não se sentiu esmagado por forças maiores do que ele. Perdão, meus irmãos. É nisso que consiste a justiça. Entregar-se voluntariamente à vontade de Deus. A fazer o que Deus quer. Este é o homem justo, este é o verdadeiramente livre. O justo é livre. O justo não se encontra preso às suas vontades. O justo é livre de tal modo, que abraça com todo o seu ser a vontade divina. É óbvio que Jesus, sendo ele homem e Deus, toda a sua vontade humana está em perfeita harmonia com a vontade divina, com a vontade do Pai. É claro que, como nós vemos lá no Evangelho, Jesus, em sua humanidade, tem medo da morte. Lá no jardim, no Horto das Oliveiras, ele treme e sua suor sangue. Ele tem medo da morte. Ele tem pavor por aquilo que os homens causaram com o pecado. Mas ainda assim ele reza: não a minha, mas a tua vontade. A vontade dele está totalmente entregue à do Pai. Aqui Jesus é para nós um modelo de justiça. Não a minha, mas a tua. A tua vontade, ó Pai. Toda a nossa oração deve ser nessa direção. Todo o nosso desejo deve ser nessa direção. Se a minha vontade, Senhor, ainda não corresponde à tua, eu te peço, Senhor, transforma a minha vontade a tal ponto que a minha vontade seja uma com a tua. Me dá a oportunidade, Senhor, de viver a tua vontade
de exercitar em mim os atos de piedade, atos virtuosos, de tal modo que a minha vontade vá sendo moldada e se transforme e seja uma com a tua. Isso é ser justo. Não foi esmagado por forças externas ou maiores que ele. Ele dá voluntariamente a sua vida. Ele toma a decisão. É o justo que faz assim. O justo não é coagido. O justo não pensa assim. Que jeito, né? Se a vontade de Deus é essa, então eu sou obrigado a fazer. O justo é aquele que, ainda que a sua vontade não esteja totalmente conectada à de Deus, totalmente transfigurada na vontade de Deus, ele tem o desejo de agradar a Deus. Voluntariamente ele faz isso. Ele assume as consequências do seu ato. Deus concede a salvação ao justo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus sabe de que barro nós somos feitos. Deus sabe de que pó nós somos feitos. Deus sabe que ainda somos muito falhos, muito imperfeitos. Mas Deus quer ver o desejo do nosso coração de corresponder à sua graça, à sua vontade. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a justiça divina, a buscarmos corresponder à nossa vocação de justificados, de agradáveis a Deus, porque pelo batismo a salvação de Cristo chegou até nós. Pelos sacramentos essa salvação se faz presente. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos como justos. Sabemos que a justiça não vem de nós mesmos. Ninguém é justo aos olhos de Deus. Mas no Senhor se encontra toda a graça e perdão. É Ele quem nos justifica. Que deste modo nós possamos em tudo buscar obedecer à vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor. Um santo e abençoado domingo de Ramos a todos.